Terça-feira, 14 de maio de 2019. O destaque de hoje do plenário da Câmara foi a aprovação da convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ele deve comparecer à Câmara amanhã à tarde aqui justamente no plenário para explicar diretamente aos parlamentares o contingenciamento feito pelo governo federal na educação brasileira. Contingenciamento esse que soma cerca de 7 bilhões e meio de reais e, segundo o Ministério da Educação, atinge 30% aí de diversas instituições, o orçamento, né, das despesas não obrigatórias de diversas instituições. Esse foi o principal tema de hoje aqui no plenário da Câmara, foi alvo de diversas discussões e debates, enfim. Eu estou aqui com dois deputados, que participaram bastante dessas discussões. Eu vou começar conversando com o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, que defendeu a convocação do ministro, lembrando que essa também foi uma decisão da maior parte dos líderes partidários aqui da Câmara. Deputado, boa noite, obrigada pela entrevista. Por que foi necessária a vinda do ministro aqui no plenário da Câmara neste dia, né, que amanhã a gente lembra que é um dia que estão marcadas manifestações em defesa de instituições de ensino em todo o país? Por que o senhor acha necessária? É um recado também político? Olha, há uma verdadeira cruzada do governo Bolsonaro contra a educação pública brasileira. Cortes indiscriminados em todas as áreas, não só no ensino superior, em todas as áreas. Então, mais do que necessário, a Câmara dos Deputados deu um exemplo de autonomia, de independência e, acima de tudo, sintonia com as ruas, porque amanhã as aulas no Brasil serão nas ruas. O povo brasileiro irá às ruas dizer a Bolsonaro que não toque na educação pública do Brasil. Olha, todos os partidos votaram, né, orientaram favoráveis a essa convocação do ministro da Educação, exceto o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e também o Partido Novo. Eu estou aqui do meu lado com o vice-líder do governo, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, e ele vai explicar por que ele classificou, inclusive o senhor classificou isso como uma manobra, né? Por quê, deputado? Porque ficou claro que isso daí é um recado. É um recado do Centrão, até por conta de um tema que você também vai abordar depois, acerca da questão das MPs. O que aconteceu na semana passada com aquela declaração do Diego Garcia e que deixou o pessoal do Centrão um pouco incomodado, porque nós queremos que na MP 870, por exemplo, o COAF permaneça com o ministro Moro. Isso é uma represália, é um recado do Centrão. Obviamente que os parlamentares de oposição, eles estão de forma muito oportunista querendo tirar proveito disso, porque na verdade não há nenhum corte, é um contingenciamento que não é de 30%, 30% de despesas discricionárias, ou seja, 3,4% do orçamento total, 7,4% na educação e 2,4% nas universidades. E eu demonstrei até em outras oportunidades que esse orçamento, o 40% que foi liberado para empenho no início do ano, ainda nem foi gasto nem em torno de 20% pelas universidades. Então é um grande alarde, porque até mesmo os outros ministérios estão, digamos, tendo esse contingenciamento, que é de praxe. Todo governo faz contingenciamento no início do ano para que haja, digamos, quando houver uma real disponibilidade financeira, aí sim é descontingenciado, porque nós estamos preocupados com a austeridade fiscal, com o equilíbrio orçamentário, e assim que a economia melhorar, isso seria descontingenciado. Tá certo. Agora, como o próprio deputado Carlos Jordi falou, isso tudo é fruto de uma decisão dos líderes partidários que se reuniram antes da sessão do parlamento aqui, da Câmara dos Deputados, e decidiram que não iriam votar nenhuma das 7 medidas provisórias que estão à disposição aqui do plenário da Câmara para serem apreciadas. Com isso, entrou, então, o requerimento de convocação do ministro da Educação. Volto para o deputado Bacelar. Deputado, a não votação das medidas provisórias, e algumas delas vão acabar perdendo a validade por causa disso, e inclusive há aí um estrangulamento de prazo para a primeira medida provisória do governo Bolsonaro, que trata da reestruturação da esplanada dos ministérios, dos próprios ministérios, o que isso pode significar na prática?
Olha, eu concordo com o deputado Carlos Jordi, um deputado atuante, um deputado brilhante, que é uma manobra. Mas é a manobra da própria base dele, é a manobra do governo, é a manobra desse agrupamento que ele denominou de Centrão. Eles queriam aprovar na última quinta-feira a MP 870, a da reforma administrativa, como o governo, que não se entende, o líder do governo combinou isso com eles na reunião de líderes e não cumpriu em plenário, eles estão dando o troco. Hoje o governo foi derrotado na casa por 307 votos a 82. Eu não me recordo, só nos momentos aqui de governos indo para o fim, governos sofrendo processo de impeachment, um governo só conseguir, e com 5 meses ou 4 ainda de início de governo, não conseguir 100 deputados da casa. Apenas 82 deputados votaram a favor do governo. O problema, o Brasil está pagando o preço de um governo que não tem liderança, de um governo que não dialoga com o Congresso Nacional, de um governo que não dialoga com a sociedade. Tá certo, muito obrigado, deputado do Podemos da Bahia, deputado Bacelar. Vou finalizar com o deputado Carlos Jordi. E agora, essas medidas provisórias, uma já vai perder, algumas já estão perdendo a validade, né? E o prazo tá expirando, aí tá chegando na porta da medida provisória da reforma administrativa do governo Bolsonaro. Existe alguma estratégia para ir aí a respeito das medidas provisórias? Bom, apenas uma correção do deputado, que ele falou que o Centrão é da base do governo. Na verdade, nós não temos, a base do governo é o nosso partido e alguns aliados pontuais de primeira hora. Os demais não são da base do governo, são pessoas que nós sabemos muito bem quais são os seus interesses. E a questão da oposição e o Centrão estarem se unindo nesse momento para votar esse requerimento de convocação de forma muito oportunista, é uma demonstração de quem está a favor do Brasil e quem está contra o Brasil, porque essa é uma medida importante, porque todos os ministérios estão sofrendo com isso, na verdade estão tendo esse impacto de contingenciamento, porque é importante num momento como esse de austeridade fiscal, de sinalização para o Brasil que queremos ter um equilíbrio orçamentário. A questão das MPs, nós obviamente que temos que conversar a partir de hoje, porque ainda não nos reunimos com os demais membros do governo e também com o presidente, para avaliar o que nós iremos fazer. Nós queremos que a MP ela seja aprovada, a MP 870, que trata da reforma administrativa, da forma que ela foi elaborada, não com essas emendas e essas mudanças que foram feitas aqui pela comissão especial. Essas modificações que, na verdade, só prejudicam o Brasil, que mostram que o Congresso não está alinhado com os anseios da população. Então, nós vamos lutar para isso. Não sei como nós esperamos que a base ou o Centrão vá reagir a isso, mas temos certeza que a opinião pública está conosco. A opinião pública quer, por exemplo, que o COAF permaneça com o Moro, quer que os auditores fiscais tenham essa autonomia para fazer as sinalizações de quando houver ilícitos. Então nós vamos lutar para isso, fazer com que a população esteja sabendo o que está acontecendo aqui no Congresso, que não é aquilo para que eles foram nas ruas e também às urnas ano passado. Muito obrigado, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Então, esses foram os principais destaques do plenário da Câmara no dia de hoje. Amanhã, então, a partir das 3 horas, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai estar aqui explicando aí o contingenciamento de mais de 7 bilhões de reais que aconteceu foi feito aí na educação brasileira aos parlamentares diretamente aqui no plenário. Você pode acompanhar ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara. Eu fico por aqui, até amanhã.